Você anda reparando na cor do seu sêmen? Ela pode estar querendo te mandar uma mensagem que você precisa reconhecer o quanto antes. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Testo Saúde Masculina. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas características do sêmen, principalmente a coloração do sêmen e a repercussão que isso pode ter para a sua saúde. Afinal de contas, quantos de nós homens reconhecem ali, prestam atenção na coloração do sêmen? E ela pode trazer algumas informações que são importantes aqui para você. Aqui eu não quero substituir a consulta de um profissional de saúde, mas eu quero te dar algumas dicas que você pode já ter uma ideia do que pode estar acontecendo. E vamos começar falando sobre características normais do sêmen. Afinal de contas, para você saber o que é anormal, você precisa saber o que é normal. E o que é o normal, vamos dizer assim? A coloração do sêmen, ela tem uma coloração ali um pouco mais branca, mais esbranquiçada, mais acinzentada, levemente acinzentada. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o volume seminal para ser considerado normal seria aquele volume superior a 1,5 ml, ou seja, muito menos do que você imagina. Afinal de contas, muitos homens, tendo volume seminal normal, eles querem ejacular mais, mas normalmente esse volume acima de 1,5 ml seria um volume considerado normal. Quando a gente vai partir para a característica do cheiro, ele tem um cheiro um pouco mais alcalino. Lembra ali a cândida. Qualquer alteração que você tenha, seja no volume seminal, seja na cor seminal, ou seja na característica do cheiro seminal, pode indicar algumas questões de saúde que você precisa conhecer. Vamos começar então com a coloração mais avermelhada, um pouquinho mais rósea. Essa alteração vai acontecer principalmente quando a gente tem um sangramento dentro do nosso sistema reprodutor. Eventualmente, se você teve alguma relação um pouco mais intensa ali, uma posição um pouco mais diferente do que você está acostumado, isso pode levar ali a um trauma interno na região do sistema reprodutor e gerar um sangramento. Esse sangramento vai aparecer no sêmen via de regra com uma coloração um pouco mais avermelhada ou um pouco mais rósea. Geralmente esse sangramento, quando ele é de pequena monta, normalmente ele vai cessar em torno de 24 a 48 horas, você já não observa mais esse sangramento dentro do sistema reprodutor. Agora aqui vai um ponto muito importante. Se você notou que o pênis ele ficou mais arroxeado, se o testículo está ficando mais arroxeado, se você está tendo dor para ter relação sexual, ou eventualmente se você foi urinar e saiu sangue, seria importante você procurar ajuda o quanto antes, porque isso pode ser um trauma mais grave no sistema reprodutor e você, em alguns casos, pode até mesmo ter sofrido com uma fratura peniana. E nesses casos, a gente precisa corrigir essa fratura o quanto antes para evitar as complicações, as sequelas de um tratamento não feito. Portanto, preste bastante atenção nessa coloração. Agora, a gente parte para outra coloração que é comum, que é o marrom, mais amarronzado. Você notou que o seu sêmen está mais amarronzado. Isso geralmente significa um sangramento mais antigo. Por quê? Porque o sangue, quando ele fica no sistema reprodutor, ele sofre ação de algumas enzimas e essas enzimas transformam ali o sangue em uma coloração um pouco mais amarronzada. Geralmente, quando é fruto de um sangramento mais antigo, esse sangramento ele desaparece em torno de 24 a 48 horas também. Por outro lado, se esse amarronzado continua após esse período, se além disso você notou que o cheiro ele está um pouco mais forte, um pouco mais fétido, e se além disso você está tendo dor, é importante descartar a possibilidade de uma infecção, seja por bactérias ou seja por fungos também, que podem acometer o sistema reprodutor e alterar a coloração do sêmen. Outra coloração muito frequente que os homens perguntam é o amarelado. Nossa, eu notei que o meu sêmen ele tá mais amarelo. E o amarelo, ele pode se remeter a diversas situações. Pode ser uma questão relacionada ao seu estilo de vida, eventualmente se você bebe demais, se você fuma demais, isso pode levar a uma alteração na coloração do sêmen, assim como a falta de ingestão de líquidos pode levar o sêmen a ficar um pouco mais amarelado. Na maioria das vezes, quando a gente conserta essas situações, o sêmen ele retorna ali a ter a coloração como antes. Uma outra característica também é de alguns medicamentos que você pode utilizar, medicamentos que podem alterar a coloração seminal. São inúmeros medicamentos. A dica aqui que eu queria te passar é, se você começou a utilizar algum medicamento recente e notou que a coloração do sêmen alterou, o ideal seria conversar com o seu médico para saber se a medicação que você está utilizando pode alterar
alterar a coloração seminal. Agora, da mesma forma, se além da coloração você notou uma alteração no cheiro ou até mesmo aí na quantidade seminal ou até mesmo dor aí para ejacular, seria interessante procurar um profissional de saúde para ver se não é uma infecção também e você deve iniciar um tratamento eventualmente com medicamento. E tem alguns homens que acabam perguntando assim: nossa, eu notei que o meu sêmen ele tá um pouco mais transparente, um pouco mais aquoso. O que será que pode ser isso? Isso pode ser uma diminuição da contagem de espermatozoides e pode fazer com que o seu sêmen adquira essa característica. Agora, é muito difícil a gente ter a certeza de que tem uma diminuição dos espermatozoides se a gente não faz uma análise mais aprofundada. E a análise mais aprofundada nesse caso a gente faz com o espermograma, onde por meio do microscópio ali a gente faz uma análise para ver essa contagem de espermatozoides e ver se essa contagem realmente está diminuída ou não. Um detalhe aqui é que algumas medicações podem reduzir a quantidade de volume seminal que você produz e alterar também a coloração. Quer saber duas que são muito comuns aí para homens que passam dos 40, 50 anos de idade? Homens que tratam o inchaço da próstata, a hiperplasia prostática benigna. Duas medicações nesse sentido são a finasterida e a tansulosina ou a doxazosina. Essas medicações são muito utilizadas por homens, talvez até mesmo você utilize essas medicações, e saiba que elas podem alterar a quantidade de sêmen que você libera e também a característica do sêmen. Na maioria das vezes, quando você suspende essas medicações, o sêmen ele retorna de novo a ter as características de antes. Só que eu não recomendo que você faça isso, afinal de contas, se você está utilizando a medicação é porque você precisa dela. E se você suspender, você vai começar a ter os efeitos então da hiperplasia prostática benigna. Mas são duas medicações que eu queria te falar aqui, que são muito comuns dos homens utilizarem e que podem alterar a característica do sêmen, tanto em quantidade quanto em coloração também. E por último aqui, eu acho que a mais importante das alterações seminais que eu queria te passar aqui, é que é importante você ficar atento, que é a coloração esverdeada. Não é muito comum, mas a coloração esverdeada, se você tiver essa coloração, se você notar essa coloração, a primeira coisa que a gente vai pensar é em uma infecção sexualmente transmissível. E é importante você iniciar o seu tratamento o quanto antes. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui para você agora. Se você notou essa alteração, pode ser uma infecção sexualmente transmissível. E o ponto está em você iniciar o seu tratamento o quanto antes. Por quê? Porque a infecção, quando não feita aí de forma adequada precocemente, pode trazer consequências para o resto da vida. Alterações sequelares aí, como estenose de uretra, como infertilidade, e que vão durar para o resto da vida. Então é importante você notar essa alteração e ir para um pronto atendimento, fazer o seu exame e iniciar o tratamento, que geralmente é feito com antibiótico em dose única. Geralmente a gente vai pensar em infecções como o gonococo, né, por bactérias como o gonococo, ou a clamídia, que são bactérias onde a gente consegue agir muito facilmente você fazendo o seu exame. E um outro ponto aqui é que se você notou essa coloração um pouco mais esverdeada, seria interessante você também fazer exames para outras infecções sexualmente transmissíveis. Hoje a gente tem testes rápidos que detectam HIV, que detectam a sífilis e que detectam hepatites, e você consegue iniciar o seu tratamento o quanto antes. E sabe o que é interessante disso? Que se você fizer esse exame em 48 horas, nas primeiras 48 horas após a exposição que você teve, você consegue fazer um tratamento para evitar ou pelo menos diminuir a chance de você adquirir o vírus do HIV. Então olha só que interessante, olha só que importante isso aqui. Notou uma alteração na qualidade seminal, teve uma exposição ali, há uma relação desprotegida com alguém que você não conhece, procura um pronto atendimento, porque você pode iniciar um tratamento o quanto antes. Isso vai impedir, ou pelo menos vai diminuir as chances, e muito, de você desenvolver o HIV mais pra frente. O grande detalhe que eu queria terminar aqui esse vídeo é lembrar você da importância da utilização do preservativo. Hoje a gente tem muitos casos de infecções aí sexualmente transmissíveis pela falta do uso do preservativo. E hoje, turma, a gente tem também estratégias do Ministério da Saúde que fornecem gratuitamente medicações para você prevenir ou diminuir o risco de você ser contaminado com o vírus do HIV, como por exemplo a PrEP, né, que é uma medicação distribuída gratuitamente no posto de saúde para você que tem relações aí desprotegidas. E aqui não quero julgar ninguém, mas a ideia aqui é diminuir muito a chance de você ter infecções sexualmente transmissíveis. Se você conhece alguém que tem um risco aumentado de adquirir infecção sexualmente transmissível, encaminhe esse vídeo aqui.
já fala para a pessoa correr para um posto de saúde mais próximo, porque são exames bem fáceis de você conseguir fazer e que diminuem muito a chance de você ter uma infecção mais para frente. Queria saber o que você achou desse vídeo aqui. Você gostou desse conteúdo? Você já teve alguma alteração na característica aí do seu sêmen, na cor do seu sêmen, e você ficou em dúvida? Tem alguma coisa que eu não abordei aqui nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você, se inscreve aqui no canal também e já dê o nosso joinha aqui para ajudar na divulgação desse vídeo. Espero muito que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui e até semana que vem.